vistosa e tal, o Flamengo pode ser campeão brasileiro e pode voltar a vencer uma Libertadores, enfim, ganhar a Copa do Brasil, enfim, seguir na ponta, seguir nos cascos, Ozinho. Sim, essa frase aí, ou essa pergunta, se for para o jogo de ontem, eu acho que o Flamengo jogou melhor. Foi melhor que o Inter e merecia vitória, independente de toda polêmica. O que me mostrava o jogo era um Flamengo melhor, um Flamengo propondo o jogo, o Flamengo tomando iniciativa, um Inter reativo, né, muito forte na marcação e dando fazendo esses contra-ataques, como a gente vê aí esse lance do Rodinei. Mas, assim, nítido a proposta de jogo dos dois treinadores. Então, o Flamengo foi melhor, mereceu vencer o jogo. Foi o time que esteve mais próximo. É claro que tem toda essa polêmica que está sendo discutida. Aí vai até um elogio ao Rogério Ceni, que é muito cobrado, né? Não mexe no time, não mexe no time. Eu acho que ele mexeu, ele teve ousadia, né? Quando tem a expulsão, ele mexe logo no time. Eu não tiraria o Isla, eu tiraria o Diego, que tinha cartão amarelo. Mas eu achei legal a postura dele, segurou um pouco o Felipe Luiz. Algumas pessoas não analisaram dessa forma, eu enxerguei dessa forma, taticamente. Ele segura o Felipe Luiz junto com os dois zagueiros, e eu não vi botar o Everton Ribeiro de lateral direito. Eu vi o Everton Ribeiro como um meia pelo lado, um ala ali pelo lado. Enfim, esse é outro assunto, mas eu gostei do que o Rogério Ceni fez. Ele mexe, ele coloca dois atacantes lá na frente, por isso sai o gol, né? Mais gente dentro da área, confundindo a marcação de uma defesa que era jovem, inexperiente. Aí você tem Pedro, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro. É muita gente ali para pressionar. Então o Rogério Ceni foi bem sim ontem. Ele ousou e até arriscou, porque ele fez todas as mexidas. Se tem uma contusão, se tem alguma coisa no final, ele poderia igualar o número de jogadores. Mas foi bem o Rogério Ceni ontem. E eu acho que o Flamengo jogou melhor que o Inter. Mereceu a vitória. Agora, a outra rodada é uma outra situação. Aí eu estou com o professor. Eu acho que o jogo do Flamengo é mais difícil que o jogo do Inter. Principalmente que o Inter joga em casa. O Inter joga no seu estádio. No Beira-Rio não tem torcida, mas é no seu estádio. Isso conta. O Flamengo joga fora contra um São Paulo que ainda quer alguma coisa, né? Ou vislumbra alguma coisa na competição, e principalmente essa coisa de ser contra o Rogério Ceni. Então, assim, o jogo do Flamengo é mais difícil, o campeonato está aberto. O Inter, em vez de se preocupar só com a arbitragem, motiva o seu time que ele tem grande chance de ser campeão. Num campeonato que essa tabela aí mostrou, e eu tinha isso em mente para falar no programa, 6 líderes no campeonato. Se não me engano, o professor está aí, pode me ajudar, é um recorde. Já igualou a outros anos aí de campeonato de pontos corridos. 6 e 20. Tem 6 líderes. 6 líderes. No mundo não tem isso. Né? Assim, você pode pegar na Inglaterra, pode pegar na Alemanha, pode pegar na Espanha, pode pegar em todo lugar. Ter 6 líderes na mesma competição. Então você mostra um campeonato que oscila, que tem incompetência também, porque o próprio Inter foi um time que mais liderou, teve uma vantagem enorme, não soube manter isso. O São Paulo também, e para mim um dos grandes favoritos, que eu apontava como o meu grande favorito, junto com o Flamengo, o Atlético Mineiro, que me decepcionou mais, porque só tinha o Brasileirão. Né? E com um elenco maravilhoso, não chega para decidir o título. Então é um campeonato que é uma temporada diferente, mostra isso. Esquece Jorge Jesus, num campeonato que oscila tanto, você com um trabalho bem planejado, você chega. E está aí o Flamengo chegando na última rodada como líder, dependendo só dele. Bem planejado assim, planejado, talvez não tanto nessa temporada, né? Porque teve troca de treinador e tal. Não, essa temporada, né? Nessa temporada, concordo. Nessa temporada não foi planejamento, foi incompetência de quem teve na frente. Mas é o seguinte também. Eu acho que assim, é o que comprova, acho que foi a Dani que falou isso, a força desse elenco. A força dos talentos que tem o Flamengo, dos jogadores que tem o Flamengo. E aí o Rogério Ceni que foi entendendo algumas coisas no caminho também, porque acontecer com o Flamengo... Olha, numa boa, se acontece com o Flamengo, se acontece com algumas outras equipes, ou a maioria das equipes, o que aconteceu com o Flamengo nessa temporada,
não ia chegar na última rodada brigando pelo título. Ou alguém acha que isso era possível para algumas outras equipes? Talvez uma, quem sabe? Não sei. 2, no máximo? Não consigo ver isso. Acho que isso é prova da força do Flamengo, né? Foi a Dani que chamou aí ou foi o Facinca? Quem tá pedindo passagem? Os dois. Vai, Facinca, primeiro. Não, tô dizendo que o elenco do Flamengo, ele tem um mental para decidir que é impressionante. Tirando as frustrações da Libertadores da Copa do Brasil, é claro que ele é o time hoje mais preparado para grandes decisões e embates em que, se for colocada à prova a força do elenco, ele vai se sobressair pela atitude que ele tem. E é o que difere o Flamengo do Internacional. Esse elenco, tá? Não o clube é história, porque eu já falei disso na semana passada. Este elenco do Internacional não está acostumado a vivenciar as decisões que o elenco do Flamengo atual está acostumado. E tem um peso. O Inter jamais, ele pode ter jogado o campeonato fora na derrota para o Sport, não foi ontem. Ontem ele poderia chegar na última rodada dependendo dele para ser campeão. Então o time que precisa ser campeão, ele tem de jogar com atitude em todos os jogos, em especial atitude mental. Ontem era para o Inter ter surpreendido o Flamengo, jogado dentro do Flamengo como o Inter jogou dentro do São Paulo. É nesse tipo de momento que você vê uma equipe que tem o preparo para ser campeão e aquela que ainda tá faltando um pouquinho mais de experiência. Porque tem uma coisa, muito do que o Flamengo é superior no futebol brasileiro é porque ele dentro de campo em nenhum momento muda a atitude. Ele pode jogar bem, pode jogar mal, mas ele vai jogar dentro do adversário. E os outros, com receio de tomar gol do Flamengo, de abrir pro Flamengo, acabam se retraindo. Vamos esperar, vamos ver como é que funciona, a gente joga no contra-ataque. Não dá pra jogar no contra-ataque com um time que é bom. Você vai correr muito mais risco de perder do que ganhar jogo. A não ser que você tenha um time muito especial. Coisa que a gente não vê aqui na América do Sul ou dentro do futebol brasileiro. Então, se você precisa e quer se tornar grande e mostrar em alguns momentos, grande o elenco, tá? Que está preparado para ser campeão, você vai atacar aquele que é melhor que você também. E colocá-lo na surpresa, na dificuldade de que você, obviamente, tem a capacidade de vencê-lo, independentemente de ser dentro ou fora de casa. Mas aí eu acho que ontem, não sei, acho que ontem, só para complementar o que o Fazincani está dizendo, acho que ontem era um risco muito grande, porque o nível técnico é muito diferente e é um time que está muito acostumado a jogar dessa maneira, né? E o medo de subir a marcação, de jogar no campo do adversário e sobrar um Bruno Henrique lá na frente e sobrar um Gabigol sozinho, né? Então, acho que, claro, depois do resultado, a gente, e cada um sobrou, tira as decisões. E sobrou mesmo sem adiantar a marcação, né? Claro que agora a gente analisa o que aconteceu em campo, mas acho que antes da partida eu não daria esse conselho para o Abel, não, de tentar mudar o jogo para surpreender o Flamengo. Acho que o risco seria ainda maior de Mas ele fez no Morumbi, né, Dani? Placar. Mas talvez a gente olhar o time do São Paulo e o do Flamengo, a diferença técnica do tricolor para o Internacional e do Internacional para o Flamengo seja diferente. Talvez contra o São Paulo fosse mais viável fazer isso do que contra o Flamengo, pela qualidade que tem ali em campo. Não sei, mas o que eu ia falar não era isso, não. O Zinho falou em relação à quantidade de times na liderança, né? E eu adoro ver isso, tá? Eu sou uma fã do mata-mata, eu acho que quanto mais brigado, quanto mais truncado, quanto mais decisão para o final, melhor. Mas talvez esse Campeonato Brasileiro, claro, a gente tem que levar em conta uma pandemia, dificuldade financeira, tudo que se viveu durante o ano de 2020, mas ele tenha tido essa rotatividade ali na parte de cima da tabela, porque o campeonato foi nivelado por baixo. Eu não acho que tenha tido tanto time alto, tanta competitividade, tanta gente jogando tão bem para que isso acontecesse. Eu acho que é o contrário. Por exemplo, o Flamengo, que a gente botava lá atrás, né, como favorito, como time que ia despontar, como time que ia assumir tudo desde o começo, não conseguiu fazer isso. Então, apesar de eu gostar dessa coisa da quantidade de líderes e da decisão ficar para o final, eu acho que o nível foi mais baixo do que poderia. E isso fez com que tanta gente se revezasse lá em cima. Emoção e nível técnico são duas coisas diferentes, né? Nível técnico é coisa para comentarista, emoção é coisa para o torcedor. O torcedor deve estar gostando. Claro que nem todo torcedor São Paulino vai ter péssima lembrança desse campeonato. E sobre jogar dentro do Flamengo, Facincani, eu muito provavelmente não jogaria dentro do Flamengo, mas concordo com você de que faltou mais Inter, né? Faltou mais Inter. O Inter estava a uma vitória do título.
O Inter já vem de pensamentos reativos contra o Atlético Paranaense e de um mico em casa contra o Sport Recife, que ninguém me tira da cabeça que se esse título não vier, não tem que ficar falando de arbitragem. E o Inter não tem o direito, aconteça o que acontecer, o Inter não tem o direito de não ganhar do Corinthians. O Inter não tem esse direito. Depois de tudo o que aconteceu nesse campeonato, tem que ganhar do Corinthians. E aí torcer para o São Paulo complicar o Flamengo, mas tem que ganhar do Corinthians, porque o Inter moralmente deve isso à sua torcida, já que perdeu o confronto decisivo no Maracanã, já que foi reativo contra o Atlético Paranaense, podia ter feito mais, e já que passou o vexame de perder do Sport em casa numa reta final de campeonato. Professor, outro dia eu falei aqui que vocês estão absolutamente sintonizados com o programa de uma maneira que é incrível. Não precisa nem do roteiro, vocês já têm o insight assim.